Estamos aqui mais uma vez e nessa aula de hoje vamos entender sobre entradas analógicas. As entradas analógicas, deixa eu abrir aqui uma imagem. Eu mostrei isso na primeira aula, né, sobre o Arduino, e ficam aqui as entradas analógicas, que vai do A0 até o A5. Portanto, temos 6 portas analógicas independentes uma da outra. As portas analógicas, só para reforçar, porque eu já expliquei sobre isso, servem para capturar sinais analógicos do nosso mundo externo, como por exemplo a temperatura, a luminosidade, umidade, sinais vitais, som, né? Serve para isso, para captar esses sinais do nosso mundo aqui e enviar para o Arduino, e assim ele poder processar esses sinais e tomar alguma decisão ou apresentar para a gente algum dado, alguma informação. Voltando aqui para o código, vamos entender aqui o seguinte, ó. Como é que funciona basicamente a porta analógica? Todo sinal que entra em qualquer um daqueles canais analógicos, do A0 ao A5, sempre vai variar de 0 a 1023. Ou seja, o Arduino ele possui, né, ao todo 1024 bits de dados analógicos. E o que significa isso? Significa o seguinte: se temos uma temperatura, por exemplo, que varia de 0 a 100 graus, cadê o negocinho aqui? Enfim, de 0 a 100 graus, no Arduino ele vai variar de 0 a 1023. Da mesma forma, se nós temos aqui, por exemplo, a luminosidade, ela vai variar de 0% a 100%. Aqui no Arduino vai variar de 0 a 1023. Não é só de 0 a 100 não, porque eu usei aqui dois exemplos de 0 a 100, mas por exemplo, vamos supor um valor que esteja variando aí o sinal PWM que a gente vai ver na próxima aula. O PWM ele varia de 0 a 255. No entanto, aqui no Arduino, deixa eu colocar aqui só uma setinha para não confundir com o sinal de menos. Essa parte aqui, pronto. Aqui ele vai variar também de 0 a 1023. Ou seja, tudo o que entrar nas portas analógicas, quaisquer sinais que sejam, ele vai variar de 0 a 1023. Seja a temperatura, seja a luminosidade, seja o som, vai ter essa variação de 0 a 1023. E por que 1023? Porque ao todo são 1024 bits. Lembrando que aqui o 0 entra na contagem. Então 1023 mais 1 dá 1024. 1024 bits. O 0 ele entra na contagem. Mas por que 1024? Porque a resolução de conversão analógica do Arduino é de 2 elevado... Cadê? Deixa eu ver. Aqui. 2 elevado a 10. Cadê? Vou colocar aqui um sinalzinho de... Pronto. Vou colocar aqui um chapéuzinho. Então, entenda que aqui é 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 dá 1024. É isso, ó. Se a gente pegar aqui a calculadora e fizer 2 elevado a 10, temos como resultado 1024 bits. Então isso significa que os sinais que vão entrar em qualquer uma das portas analógicas vai variar de 0 a 1023. Lembrando de novo que o 0 entra nessa conta. Pronto. Então, para a gente poder usar, vamos fazer o seguinte: vamos criar aqui uma programação, um código, que vai fazer a leitura desse canal analógico, capturar esses valores de 0 a 1023 e apresentar para a gente aqui no monitor serial. Vamos iniciar aqui, eu vou apagar logo esses comentários, a gente sabe que não precisa. E vamos começar declarando aqui uma variável. Dessa vez, eu não vou declarar uma variável do tipo bol, porque nós não vamos utilizar um botão. Como nós vamos pegar valores de 0 a 1023,
Então vamos utilizar uma variável do tipo int, que significa inteira, ou seja, uma variável que vai armazenar apenas números inteiros. Vamos colocar aqui o nome dela de sensor. Vamos dizer que seja um sensor. Na verdade eu vou usar um potenciômetro como sensor. Eu vou mostrar depois na bancada o que é o potenciômetro e como a gente monta ele. Pronto. Vamos utilizar aqui essa variável. Sensor, não vou atribuir nenhum valor para ele logo de início, mas eu poderia, por exemplo, inicializar ela com 0, com 1, 2, 3, seja lá o que for, mas vamos deixar ela sem valor nenhum, vamos só declarar. Então definimos aqui uma variável chamada sensor e ela é do tipo int, né? Ou seja, uma variável do tipo int só aceita números inteiros. Agora vamos fazer aqui o seguinte. Como nós vamos trabalhar com canais analógicos, a gente não precisa definir o pino se ele vai ser entrada ou saída. Por quê? Os canais analógicos do A0 ao A5, por natureza, eles já são entradas. Então a gente não precisa definir ele como entrada. Mas como eu vou utilizar aqui o monitor serial, então eu tenho que inicializar a comunicação serial, como eu fiz lá no primeiro vídeo sobre o Arduino. Então vamos definir aqui o serial.begin. Vou colocar a taxa de transferência de 9.600. Lembrando que esse 9.600 é a velocidade com a qual os dados serão enviados do Arduino para o computador ou do computador para o Arduino, ou seja, 9.600 bits por segundo. Pronto, inicializei aqui a comunicação serial, com isso vamos poder visualizar os dados aqui no computador. E aqui vamos fazer a captura dos sinais analógicos e depois mostrar esse valor no monitor serial. Para capturar esses sinais analógicos, eu vou usar a variável sensor, recebendo, aí agora que vem, ó, o analog read. Veja que quando a gente quer ler um sinal digital, né, tipo botão, alguma coisa conectada a um pino digital como entrada, nós utilizamos digital read. Mas como agora vamos fazer a leitura de um canal analógico, então utilizamos o analog read. E entre parênteses, vou colocar o número do pino onde vai ser conectado o sensor. Olhando aqui, ó, na imagem, nós podemos escolher do A0 até o A5, qualquer um deles. Eu vou escolher aqui o A0, mas poderia ser qualquer um. Vou colocar aqui A0, fecho parênteses, pronto. Com isso, o sensor vai estar capturando a leitura do canal analógico A0. Só que eu quero ver esses valores mudando, né, variando de 0 a 1023 toda vez que eu modificar, alterar a posição lá do potenciômetro. Como é que eu vou fazer para visualizar? Usando o serial.print. Como eu quero que os valores fiquem um abaixo do outro, eu vou acrescentar aqui o L e o N. E entre parênteses, vou colocar a minha variável sensor, que é quem está armazenando aqui os valores do canal analógico. Pronto, com isso eu já tenho a captura do sinal analógico através dessa linha aqui, e aqui eu vou conseguir visualizar no monitor serial o valor que o sensor está enviando para mim, ou seja, que vai variar de 0 a 1023. Uma coisa interessante que a gente vai ver na próxima aula, esse valor de 0 a 1023 nós podemos matematicamente manipular para obtermos a variação que a gente necessitar. Por exemplo, o sensor ele vai trazer de 0 a 1023, mas se for um sensor de temperatura que deva medir de 0 a 150 graus, eu posso fazer com que esse de 0 a 1023 se torne de 0 a 150 graus. Mas isso é o que a gente vai ver na próxima aula. Pronto, o código está montado. Eu vou acrescentar aqui apenas um delay para os valores não ficarem muito rápidos na tela. Vou colocar aqui um delay de 500 milissegundos. Então a cada 500 milissegundos ele vai estar fazendo uma nova leitura e apresentando os dados na tela para a gente visualizar. Pronto, agora vamos lá para a bancada fazer toda essa montagem e aí a gente volta aqui para ver os dados sendo variados. Bom, agora estamos aqui na bancada, né? Aqui tem o potenciômetro.
nós vamos utilizar ele como se fosse um sensor. E como é que funciona aqui o potenciômetro? O potenciômetro, ele é um tipo de resistor. Deixa eu pegar aqui um resistor para a gente relembrar. Ele é tipo um resistor. No entanto, o resistor ele tem valor fixo. A gente não consegue alterar esse valor dele. Já o potenciômetro, por exemplo, esse potenciômetro aqui é um potenciômetro de 5K, ou seja, 5 kΩ. Só que a gente consegue variar essa resistência. E a resistência aqui do potenciômetro, ela pode variar de 0 a 5K. Existem potenciômetros de mais ou menos resistência. Esse aqui é até 5K. Então, se eu medir com o multímetro os terminais daqui até aqui, eu vou obter o valor 5K. Esse terminal do meio aqui é onde eu consigo fazer a variação. Então, toda vez que eu girar o cursor aqui do potenciômetro, eu vou estar variando a resistência. Então, esse terminal aqui do meio vai estar me entregando um valor de resistência proporcional à posição desse cursor aqui. Potenciômetros são muito utilizados, por exemplo, em controles de volume, de som, né, de rádio e tal. Quando a gente vai aumentar o volume, diminuir o volume, são muito utilizados. É um exemplo interessante que você já conhece. Só não sabia que era o potenciômetro que tinha ali dentro do equipamento de som. É claro que tem aparelhos de som hoje que usam outros componentes, como o encoder, botões para fazer esse controle de volume, mas o potenciômetro até um certo tempo foi muito usado especificamente para isso. Eu vou fazer a conexão dele aqui na protoboard, lembrando que eu tenho sempre que colocar cada terminal de um componente em uma fila aqui separada. Eu não posso colocar o potenciômetro desse jeito, senão vai ficar tudo em curto-circuito. Então eu vou colocá-lo aqui assim, tentar encaixar aqui. Preciso colocar um pouco de força. Pronto, encaixou. O potenciômetro está encaixado. Eu vou colocar ele um pouco mais para cá, para ficar mais próximo aqui do Arduino. Vou colocar aqui, mais próximo. Pronto, encaixei. Então, veja que cada filinha aqui da protoboard corresponde a um terminal aqui do potenciômetro. Vamos fazer a ligação agora do potenciômetro ao Arduino. Para fazer essa ligação e a gente ver a variação, vamos fazer o seguinte, vamos começar pelas extremidades aqui do potenciômetro. O potenciômetro ele não tem polaridade definida entre seus terminais. Tá? Ou seja, nessas extremidades eu posso colocar qualquer um aqui, o positivo ou negativo, ou o positivo aqui e o negativo aqui, tanto faz, não tem polaridade. Então eu vou pegar aqui um fiozinho preto, vou colocar, por exemplo, aqui. Pronto. E esse daqui eu vou colocar no GND do Arduino. Pronto. Em qualquer um GND aqui do Arduino está ok. O outro, vou pegar aqui esse fiozinho vermelho. Conectei aqui nesta outra extremidade do potenciômetro e eu vou colocar aqui nos 5 volts. Pronto, conectei aqui no terminal de 5 volts. E agora, esse pino central é onde eu vou obter a minha leitura, o meu sinal analógico. É o sinal que vai estar variando. Ele eu vou colocar no pino A0, que foi o pino que nós programamos lá na IDE do Arduino. Pronto, o circuito está montado. Agora eu vou fazer a conexão aqui do cabo USB e enviar o código para a gente ver tudo funcionando. Vou conectar aqui o cabo no Arduino, conectar lá no computador. Bom, o Arduino já acendeu aqui e eu vou enviar o código. Só um momento, o código está sendo enviado. Como o código é pequeno, então não vai demorar tanto. Pronto, vai ver que os LEDs aqui vão piscar quando o código chegar até a placa e estiver tudo ok. Pronto, foi enviado. Então, conforme a gente vai variando aqui o potenciômetro, se eu colocar todo aqui
do lado do fio negativo, eu vou ter 0. Então, se eu vou puxando, né, girando aqui no sentido do pino positivo, os valores lá no Arduino vão se tornando cada vez mais alto. Então vai variar, por exemplo, de 0 a 1023. Agora vamos ver lá na tela do computador, no monitor serial, como isso vai ocorrer, beleza? Aqui no monitor serial eu vou abrir aqui o monitor, pronto. Veja que estão aparecendo aqui o valor 0 a cada 500 milissegundos, que foi o tempo que determinamos aqui. Vou girar com calma aqui o potenciômetro. Os valores começaram a subir, ó. E eu vou conseguir chegar até o máximo de 1023, ó. Deixa eu chegar até o máximo, pronto. Cheguei ao valor máximo. Ou seja, eu encostei o potenciômetro lá próximo aos 5 volts. Vou voltar aqui, ó. Estou girando o potenciômetro ao contrário. Cheguei em 0. Eu posso começar bem devagarzinho aqui, ó. Bem devagarzinho, deixa eu ver. Ele é muito sensível, ó. Tá? Poderia colocar um potenciômetro com um valor mais alto para ter uma sensibilidade um pouco menor. Pronto, aqui rapidinho ele chega a 1023. Chegou a 1023. Então, essa é a variação apresentada pelo potenciômetro e que está sendo capturada pelo canal analógico A0. Então é isso, espero que tenham entendido. Na próxima aula nós vamos ver sobre o sinal PWM e vamos usar o potenciômetro para variar o sinal PWM e com isso controlar o brilho de um LED. Até a próxima, tchau!